Alunos da mediação tecnológica, olha eu aqui de novo com vocês e, claro, na companhia mais que especial da minha amiga Aldenina. Opa, deixa eu baixar aqui que quase esse avião bate na minha cabeça. Pô, falando em avião, esse avião aqui é um avião da Segunda Guerra Mundial, daqui são cenas da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial nós temos esses países colonialistas muito fortalecidos dentro da África e da Ásia. Após o término da guerra, só para vocês imaginarem, o término da guerra vai deixar a Europa completamente destruída, tentando num processo de reconstrução. Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Europa se reconstruir. Os Estados Unidos não sofreu nada, não sofreu um pipoco no seu território. Por isso que ele se torna a grande potência do mundo. Mas esses outros países, eles precisaram de reconstruir. E vários desses países europeus, eles possuíam colônias dentro da África e da Ásia. E esses países africanos e asiáticos, eles começaram a se fortalecer e buscar sua independência. Eu não sei se vocês já viram agora na Copa do Mundo, você viu na Copa do Mundo que vários países falando português. Não era só o Brasil e Portugal que estavam lá jogando e falando português. Vários países estavam lá falando português. Por quê? Por que isso? Porque eram países colonizados por Portugal. Vários países falando espanhol, porque eram países colonizados pela Espanha. Na Copa do Mundo nós percebemos isso aí. E esses países, eles vão criar força e buscar sua independência. E justamente na tela para vocês, a aula de número 28, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês falando sobre esse movimento de libertação nacional, independência tardia, nacionalismo e luta armada contra o domínio colonial. Domínio colonial, as colônias, elas eram muito fortes. Havia uma influência muito grande. Só que agora, dentro das colônias, muitas vezes até motivada pelo socialismo que se crescia no período da Guerra Fria, nós vamos ter várias guerras civis. Várias guerras civis que levaram à independência desses países. Alguns deles se tornaram independentes pacificamente, mas outros foram através de conflitos. Olhem na tela para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, aquilo que eu estava falando para vocês agora, muitas colônias, tanto da África quanto da Ásia, passaram por lutas pela independência. Os povos colonizados começaram a desenvolver um sentimento nacionalista. Aquele sentimento que tinha na Europa, agora vai chegar na África e na Ásia, o sentimento nacionalista, de se formar uma nação independente. Eles diziam, não, nós temos identidade própria, nós temos direito de governar o nosso próprio território. Para de a Inglaterra estar interferindo vamos colocar, na Índia. A Inglaterra tinha interferência na Índia. Vamos, sai daqui. Para da Inglaterra ter interferência na África do Sul, Moçambique e outros países, eles queriam o seu processo de independência. E vários desses territórios, a luta pela independência assumiu formas organizadas formaram partidos políticos, formaram sindicatos, formaram movimentos populares, e todos esses daí eram a exigência de autonomia. Eles queriam se tornar autônomos, eles queriam se tornar independentes. A autonomia está relacionada à independência. Porém, em muitos casos, as potências coloniais resistiam à perda de seus territórios, o que levou ao surgimento de conflitos armados. Olha aí, ó. Viva Moçambique! Você sabia que em Moçambique se fala a língua portuguesa? 477 anos, gente. Moçambique foi colônia de Portugal. 477 anos. 4 séculos, mais do que o Brasil. O Brasil se tornou independente
em 1822. Moçambique só vai se tornar independente no século XX, em 1975. 4 séculos de colonização. Então, eu quero que vocês percebam que esses países eles ainda estão interferindo nesses países se tornando colônia dele. Eu pergunto para vocês, existe aqui na América do Sul algum país que ainda seja colônia de outro país da Europa? Pensa aí. Pensa aí. Existe? Hã? Existiam 3. Existia uma Guiana Inglesa, que pertencia à Inglaterra, aí ela se tornou independente, virou só Guiana. Existia o Suriname, que pertencia à Holanda e se tornou independente. E existe a Guiana Francesa, que até hoje é uma colônia da França. Ou seja, ali nós temos aqui, no norte do Brasil, um país que fala francês, tem o dólar como moeda oficial. O pessoal, o dólar, desculpa, o dólar não, o euro como moeda oficial. E está ligado à Europa, sendo um país aqui da América. Então, até hoje nós temos colônias. E nós temos interferência também em algumas colônias aqui, diretamente interferência da Europa, colônias da América Central, países da América Central. Mas a África, ela luta pelo processo de independência. Ela dizia bem assim, eu vou me tornar independente, custe o que custar. E países como Moçambique, eles começam a lutar pelo seu processo de independência. Da tela para vocês, olha aí. Diante da repressão colonial, alguns movimentos passaram a adotar luta armada como estratégia para conquistar a independência. Era a formação de guerrilhas mesmo, luta armadas. Exército de libertação surgiram em diversas regiões. Aí começa a surgir aqueles líderes nacionalistas e alguns grupos revolucionários de independência. Toda vez que se quer independência, surgem grupos revolucionários buscando a independência. Nós tivemos aqui na Colômbia, nós tivemos o Sendero Luminoso, na época do Fujimori, a época que o Fujimori foi ditador ali da Colômbia, nós tivemos aí o Sendero Luminoso, que era um grupo armado pela independência da Colômbia. E essas lutas buscavam expulsar o poder colonial e estabelecer governos nacionais. Assim, a luta por independência não foi apenas política, mas também uma luta militar. As guerras de libertação nacionais tornaram-se parte importante da história do século XX. Pessoal, aí eu chamo a atenção para vocês. Isso daqui que nós estamos estudando, ele marca, sabe o quê? O fim dos impérios coloniais. Agora esses impérios coloniais vão acabar, tanto na África quanto na Ásia. E vai marcar o surgimento de países, de novos países nesse cenário internacional. Então, nós temos essa formação aí de novos países, marca o fim desse império colonial, a Guerra da Libertação. E aí é o que se sonha, uma liberdade política e projeto de emancipação nacional. Olha essa imagem aí, uma imagem emblemática. Tá? Uma rainha africana, mostrando que a África ela tem sua importância, ela tem sua beleza, ela tem sua fortaleza, a sua luta. A África é um continente formado por vários países com cultura, língua, costumes totalmente diferentes. A gente tem mania de olhar para a África e achar que é uma coisa hegemônica, né? Assim mesmo como nós temos mania, nós enquanto população, de olhar para os povos originários, para os povos indígenas, e achar que indígena é tudo igual.
A gente não tem essa mania? E de achar que ele não é indígena, ele é índio. A gente ainda comete esses erros, achando que quando a gente fala índio, está se referindo a todos, sendo que esses povos originários, cada um tem um costume diferente, uma língua diferente, uma crença diferente, uma cosmologia diferente, rituais diferentes ao longo do tempo. Então não são povos iguais, assim mesmo como a África. É o mesmo sentido da África. Na tela para vocês. Os movimentos de libertação nacional contaram com lideranças importantes que organizaram lutas políticas e lutas sociais contra esse sistema colonialista que ali estava. Colonialismo, gente. Tenha em mente o que é o colonialismo. É quando um país domina o outro e transforma aquela nação que ele dominou em exploração, em local para exploração mineral, econômica, social por eles. E essas novas lideranças buscavam mobilizar a população e defender a identidade cultural local e construir projetos de independência para os seus países. Identidade. Muitos desses líderes tinham formação política ou intelectual e estavam influenciados por ideias nacionalistas, socialistas ou anticolonialistas. Olha as ideias que os caras estavam ligados. Ideias do nacionalismo, do socialismo e do colonialismo. Anticolonialismo, digo. Eles defendiam que os povos colonizados deveriam controlar seu próprio recurso, suas instituições políticas e seu desenvolvimento econômico. E uma das maiores lideranças que nós vamos ter é ele. Sabe quem? Olha aqui, ó. Nelson Mandela. Nelson Mandela, na África do Sul, ele é considerado um agitador. Era considerado por muitos comunistas, sendo que ele nunca entrou para o lado socialista. Ele apenas queria a liberdade da África do Sul. Nelson Mandela ficou preso por décadas, até que, com sua liberdade, ele vem e liberta o seu povo, liberta o seu país. Ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. South África, hoje grande potência que faz parte dos BRICS, né? África do Sul. Que nós vamos estudar ainda uma aula sobre os BRICS. E Nelson Mandela é um grande herói, considerado um bandido, preso, torturado. Tem uma cena que Nelson Mandela ele está entrando no palácio do governo e as pessoas estão ajeitando sua mesa e tudo para ir embora. Aí ele pergunta, por que vocês estão indo embora? Elas disseram, não, você está assumindo, provavelmente nós seremos perseguidos. Ele disse, não, vocês fazem parte da construção desse país, eu quero que vocês trabalhem para o nosso país. Nelson Mandela saiu da cadeia não com o intuito de vingança, mas com o intuito de reconstrução da África do Sul. E ele foi um grande símbolo dessa luta, dessa defesa. Nelson Mandela. Na tela para vocês. Olha aí. Nelson Mandela. Entre esse projeto de emancipação nacional, havia diferentes propostas. Alguns movimentos defendiam a criação do Estado democrático, inspirado no modelo ocidentais. Outros defendiam modelos socialistas ou revolucionários, acreditando que o colonialismo também havia criado desigualdades econômicas profundas
que precisavam ser transformadas. Então, percebam vocês que esse período pós-guerra, ele também é um período da Guerra Fria. E o socialismo, ele ainda está muito presente, ele ainda está muito crescente dentro dessas comunidades. Há uma influência muito grande. Por isso que alguns modelos vão ser modelos socialistas e modelos revolucionários, de luta mesmo. E era uma filosofia de socialismo, por quê? O que é o socialismo? É a gente pegar toda aquela riqueza e tentar socialmente fazer com que todos tenham acesso. Isso é uma luta do socialismo. E aí, alguns modelos desses vêm para a África. E a África começa a se tornar independente. Na tela. E essas lideranças foram fundamentais para organizar os partidos políticos, movimentos populares e estratégias de negociação e resistência. Em muitos casos, tornaram-se líder dos novos estados independentes. Então, essas lideranças, muitos deles revolucionários, vão se tornar o líder desse país. E agora, qual é o desafio? Construir instituições políticas em países recém-libertados. Seria o grande desafio deles. Esses países eles estavam sob tutela da Inglaterra, de Portugal, da França, da Bélgica, da Alemanha, da Itália, e agora eles precisavam criar instituições que se fortalecessem dentro da sua própria nação. E aí os conflitos vão existir. As guerras de independência vão existir, os conflitos prolongados, guerras civis vão existir. Porque alguns desses países, ao se libertarem do colonialismo, naquela colônia que dominavam, eles vão enfrentar agora um atrito interno. Quem vai comandar o país? Quem vai ser o grupo que comanda o país? Muitos dos países que perderam as suas colônias vão financiar a guerra civil, apoiando um determinado grupo. Agora, nós estamos vendo que vocês estão vendo que os Estados Unidos está tentando, nas últimas décadas nunca tinha existido isso, nunca mais tinha existido isso. Mas os Estados Unidos ele está tentando influenciar diretamente as eleições dentro da América Latina, criando uma briga que não existia mais entre esquerda e direita dentro da América Latina. A extrema-direita, ele tentando apoiou na Argentina, apoiou no Chile, apoiou na Colômbia, tomou a Venezuela, sequestrou o presidente da Venezuela para tomar uma política dos Estados Unidos de domínio da América Latina. Por quê? Porque a América Latina, por muito tempo, como disse o secretário de Segurança norte-americano, a América Latina é o nosso quintal. Vamos colocar ordem no nosso quintal. Palavras dele. Ou seja, os norte-americanos acham que a América Latina ela deveria voltar a ser uma colônia norte-americana, sob batuta norte-americana. Assim mesmo como eles tiveram controle durante o período militar, a ditadura militar, que eles financiavam a ditadura militar, e o Brasil ficou com a dívida externa enorme com os Estados Unidos, eles acham que agora eles podem dominar, porque o Brasil tem algo que interessa muito os Estados Unidos, que não é mais o ouro, não é mais a agricultura, se chama terras raras, é o minério, terras raras. Na tela. Em várias regiões, a independência não ocorreu de forma pacífica. Muitas potências coloniais resistiram
em resistirem a abandonar suas colônias, pois dependiam economicamente desses territórios. Isso levou a uma guerra prolongada entre os movimentos nacionalistas e o governo coloniais. Foram para a porrada, eles disseram, não, nós não vamos perder nossas colônias, não. Nós precisamos das nossas colônias. Como é que eles iriam entregar assim, essas colônias para a independência? Aí há um conflito de interesses. Esses conflitos envolveram guerrilhas, envolveram repressão militar e envolveram grande mobilização da população. Em muitos casos, aldeias foram destruídas, civis sofreram violências e milhares de pessoas morreram durante essas guerras de independência. Aqui eu trago para vocês essa imagem. A Guerra de Independência da Argélia, de 1954 a 1962. 8 anos de guerra. Foi travada contra o domínio da França. O conflito foi extremamente violento e durou 8 anos, envolvendo guerrilha, repressão militar e ataques urbanos. Em 1962, a Argélia conquistou sua independência, marcando o fim das guerras coloniais mais sangrenta do século XX. A Argélia foi colônia francesa. E ela lutou. Diferente da Guiana francesa, daqui que não houve luta, a Argélia ela vai lutar, ela quer se livrar dos franceses. Os franceses não queriam perder a Argélia, queriam controlar a Argélia. Por quê? Porque a Argélia era muito rica em minerais, era muito rica em produtos que eram utilizados na indústria lá da França. E eles não queriam perder a Argélia. Então começa esse conflito fortíssimo entre a Argélia e a França. Uma guerra civil sangrenta que vai levar à vitória da Argélia e à independência da Argélia. Na tela. Além disso, o contexto da Guerra Fria. O que é a Guerra Fria, gente? Só lembrando. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar um poder, sendo os Estados Unidos o líder dos países capitalistas e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o líder dos partidos socialistas. As grandes potências, como os Estados Unidos e a União Soviética, muitas vezes apoiaram diferentes grupos políticos nesse território. Isso transformou algumas guerras de independência em conflitos ainda mais complexos. Se nós olharmos no período da Guerra Fria, se nós formos observar a Guerra do Vietnã, na década de 70, se nós formos ver a Guerra das Coreias, que dividiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que até hoje está dividida. Se nós olharmos Camboja, se nós olharmos Guerra da Crimeia, outras guerras, nós vamos ver diretamente a presença dos Estados Unidos e da União Soviética. Era a Guerra Fria, que ela não interferia diretamente, mas interferia indiretamente. Aqui no Brasil não houve uma guerra civil, mas quase ia haver uma guerra civil. Foi quando o governo norte-americano apoiou a ditadura militar do Brasil. Eles mandaram até porta-avião para cá, caso João Goulart resistisse, eles iriam invadir o Brasil. Era uma coisa feia. Depois pesquise aí, Operação Brother Sun. Nota aí, Operação Brother, que é de irmão, Sun, que é relacionado aos Estados Unidos. Meu grande irmão norte-americano, meu grande irmão nos Estados Unidos. Brother Sun. Pesquise. Na tela. Assim, a conquista da independência foi um processo difícil,
e marcado por violência em vários países. Mesmo após o domínio colonial, muitos desses territórios continuaram enfrentando tensões políticas e sociais. Sabiam disso? Herdeiros do colonialismo e instabilidade política. Olha essa cena aí, gente. Um país da África que ele se torna independente, mas fortalece a guerra civil. Após conquistar a independência, muitos desses países enfrentaram grandes desafios. O colonialismo, olha a herança do colonialismo, havia deixado economias dependentes, desigualdades sociais, profundas e instituições políticas frágeis. Isso dificultava a construção de estados através do processo democrático. Imagine vocês, o país ele se torna, vem cá comigo, o país ele se torna independente, mas ele não tem um sistema eleitoral fortalecido, ele não tem os três poderes formados, executivo, legislativo e judiciário. Como é que ele vai conseguir assegurar a ordem social se ele não tem essa estrutura básica, essa estrutura mínima? Porque hoje, para a gente ter a democracia, é necessário ter o sistema republicano. Já pararam para pensar nisso? A divisão dos poderes, é necessário nós termos um executivo independente, um legislativo independente e um judiciário independente. Teoricamente harmônico entre si, só que hoje nós estamos vendo um conflito de poderes. A harmonia deixou um pouquinho de lado. Mas isso assegura o processo democrático. Tinha uma presidenta da República que ela dizia que a democracia, por mais falha que seja, é 1000 vezes melhor do que uma ditadura. Na democracia, você tem liberdade de falar, de se expressar. Na ditadura, você não tem essa liberdade. Então é por isso que ela dizia que a democracia é muito melhor do que uma ditadura. E muitos desses países, eles não conseguiram o seu processo democrático. Eles tiveram que partir para um sistema ditatorial para poder fazer um controle social, fazer um controle daquela nação. E gostaram, muitos não se livraram dessas ditaduras. A América Latina também ela adorava uma ditadura. Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, são repúblicas que passaram por ditaduras sangrentas e cruéis. Na tela para vocês. Outro problema importante era a divisão territorial herdada do período colonial. Muitas fronteiras haviam sido definidas pelas potências europeias, sem considerar as diferenças étnicas, as diferenças culturais dessas populações. Não são iguais, são diferentes suas etnias, suas culturas. E isso provocou conflitos internos em vários países recém-independentes, que muitos foram levados a uma guerra civil. Uma guerra civil. Olha aí, os principais conflitos em andamento ao redor do mundo, lá na África. Nós temos aqui perto do Egito, nós temos a Líbia e nós temos o Sudão, que fica perto do Egito. Nós temos a Etiópia, nós temos a Somália, nós temos aqui alguns outros países como Mali, Nigéria,
Burkina Faso, Chad. Então, são alguns outros países que daqui da África. República Centro-Africana, que passou por uma guerra civil. República Democrática do Congo, que passou também por guerra civil. São regiões tensas. E South África, que é África do Sul. É por isso que os BRICS têm esse S, tá? Porque África do Sul se escreve South África. Vocês vão ver lá nos BRICS, quando vocês... BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Fazem parte dos BRICS. Além disso, alguns governos independentes enfrentaram um golpe de estados, guerras civis e regime autoritários. Em certos casos, disputas políticas internas e interferência internacionais contribuíram para o período de instabilidade política desses países. Pessoal, uma guerra civil, é quando a população briga entre si por interesse de alguma coisa. Aqui no Brasil nós já tivemos guerra civil? Pensa aí. Hã? Já tivemos guerra civil no Brasil. Já tivemos a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a guerra dos farrapos, a guerra farroupilha. Nós tivemos aqui no Acre. Nós tivemos no Acre brigando contra a Bolívia. Depois quase ele briga contra o governo do Brasil, que não queria reconhecer a sua independência. Belém. E várias partes do Brasil nós tivemos guerra civil. Quase na ditadura militar nós tínhamos uma guerra civil também, que foi evitada. Então a guerra civil ela é presente também dentro da nossa sociedade. E na África ela é presente mais ainda. Por quê? Porque a África ela foi partilhada sem observação da cultura, dos costumes, da língua de um povo. E depois que eles se livram do colonizador, eles precisavam se resolver internamente. E essa resolução interna leva à miséria, à guerra, a conflitos armados grandiosos. A África, ela só ficou atrasada do tempo porque ela ficou dominada por povos europeus por muito tempo. Na tela. Mesmo com essas dificuldades, os processos de independência foram fundamentais para o surgimento de novos estados e para o reconhecimento do direito do povo à autodeterminação. O que é autodeterminação? Eu vou me autogerir, eu sou meu próprio país. E essas lutas anticoloniais contra essas colônias que dominavam a África e a Ásia transformaram profundamente o sistema internacional e marcaram o fim da era dos grandes impérios coloniais. Aí acaba os grandes impérios coloniais. Tá? Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje, falando desse pós-Segunda Guerra Mundial, essa guerra civil. Tá certo? Daqui a pouquinho eu vou retornar com vocês, nós vamos fazer aquela revisão e aquela atividade. Até lá.